Pessoal, bem-vindos a mais uma aula com a certificação CNPI. Agora, nessa aula aqui, nós vamos estudar o Banco Central do Brasil. Então, esse conteúdo está aqui também no módulo 1 da nossa certificação, item 1.2, a gente já viu aqui o Conselho Monetário Nacional, também já vimos o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, agora nós estudamos o Banco Central do Brasil. Bom, trago para vocês aqui aquela estrutura do Sistema Financeiro Nacional para nós relembrarmos alguns conceitos, né? Primeiro, no mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio, o órgão máximo é o Conselho Monetário Nacional. Ele é responsável por ditar as regras desses mercados aqui. Essas regras que são ditadas pelo Conselho Monetário Nacional são seguidas pelo pessoal que está aqui no sistema operacional. E lembre-se, a gente já viu isso, que compete ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, que estão no sistema supervisor, fiscalizar para ver se esse pessoal aqui está mesmo respeitando as regras do Conselho Monetário Nacional. Bom, o Banco Central, conforme até a gente já falou um pouquinho ali quando estudou o Conselho Monetário Nacional, ele tem algumas atribuições que também são de executor das medidas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, ora ele está fiscalizando as instituições, mas ora também ele está desempenhando algumas funções que o Conselho Monetário Nacional determinou que ele devesse fazer. Então, percebam que às vezes é um pouco fácil confundir o que é o Conselho Monetário Nacional e o que é o Banco Central, porque um está mandando o outro fazer. Eu já falei para vocês que a ideia para não se confundir isso daqui, para ficar fácil, é lembrar que o Conselho Monetário Nacional ele vai utilizar, pelo menos lá na legislação está escrito que as funções que o Conselho Monetário Nacional tem são aquelas em que os verbos eles determinam alguma coisa a ser feita. E o Banco Central ele tem que fazer, então os verbos que estão associados ao Banco Central são verbos de execução. Vai ficar mais fácil quando eu colocar para vocês aqui as atribuições do Banco Central. Mas vamos lá. Banco Central, BACEN. O BACEN ele é uma autarquia federal de natureza especial. Ele foi criada pela Lei 4.595 de 64, que foi a mesma lei que criou o Conselho Monetário Nacional. Ele inicialmente era vinculado ao Ministério da Economia, mas atualmente ele possui autonomia através da edição da Lei Complementar 179 de 2021. Esse é um ponto aqui já importante que vocês têm que saber. Antigamente estava correto dizer que a autarquia, o Banco Central do Brasil, ela era vinculada ao Ministério da Economia. Hoje em dia o Banco Central ele rompeu esse laço e ele não é nem mesmo vinculado ao Ministério da Economia. Ele é uma autarquia em regime especial e independente. Bom, ele é o principal, e aqui é o ponto, né, executor das políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Nós não vimos que o Conselho Monetário Nacional é responsável por coordenar as políticas monetária, creditícia, de capitais, fiscal, orçamentária da dívida pública interna e externa. Nós vimos isso, né? Ele coordena essas políticas. E quando eu coloco aqui para vocês que o Banco Central ele é o principal executor, é porque a atribuição de executar as políticas que são definidas pelo Conselho Monetário Nacional é do Banco Central do Brasil. Uma coisa vai levando a outra. Quais são os objetivos do Banco Central? Bom, o principal objetivo do BACEN é de assegurar a estabilidade de preços. Isto é, controlar a inflação e assegurar o preço da moeda nacional. Então, nós sabemos que a inflação ela é ruim para todo mundo. Quanto mais inflação nós temos, menos previsibilidade dos preços a gente tem. É mais difícil, por exemplo, a gente se proteger dos efeitos da inflação, porque a nossa renda, algumas vezes, não consegue acompanhar a alta dos preços. Isso é pior para as pessoas que têm menos recursos, porque a capacidade delas de se proteger da inflação é menor ainda. Como a inflação ela é ruim para todo mundo, o que é um objetivo do Banco Central? É de controlar a inflação, para não deixar que a inflação dispare e isso prejudique a vida das pessoas. Esse, na verdade, é o principal objetivo do Banco Central, atuar para assegurar a estabilidade dos preços e assegurar o preço da nossa moeda. Porque quando a inflação sobe, a nossa moeda desvaloriza. Bom, além disso, também são objetivos do Banco Central. A gente pode chamar isso aqui de objetivos secundários, porque o principal é o de controlar a inflação. Bom, zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro. Aqui vem daquela ideia de o Banco Central ele ser um supervisor do mercado financeiro. Ele vai ter que zelar pela estabilidade desse nosso sistema, para que as instituições elas sigam as regras que foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Também, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica. Aqui vocês pensam o seguinte, o nosso país, ele cresce economicamente ano após ano. Tem horas que o crescimento ele vai ser assim, né, vai subir um tanto assim, outras horas ele vai subir um pouquinho menos, aí depois um pouquinho mais, aí outro pouquinho menos. Tem hora que vai dar negativo, né, vai subindo. Percebam que essas movimentações aqui são as oscilações, flutuações na atividade econômica. A atuação do Banco Central é para tentar diminuir esses altos e esses baixos, deixar o crescimento, o nível de atividade econômica algo mais consistente, né? Tentar crescer no longo prazo, mas de forma mais consistente, diminuir esses picos de máxima e de baixa. A gente sabe que aqui no nosso país isso tem a atuação do Banco Central para tentar controlar isso, mas ainda assim a nossa atividade econômica ela flutua bastante, principalmente aí nos últimos anos. E além de um outro objetivo aqui do Banco Central, é o de fomentar o pleno emprego. Pleno emprego não quer dizer que toda a população está empregada, mas significa que o nível de desemprego ele está baixo, em torno ali de 5, 6%. Isso quando se tem um pleno emprego. Não quer dizer que o Brasil tenha pleno emprego, quer dizer que o Banco Central vai atuar para tentar chegar no pleno emprego. São poucas as vezes aí que nós conseguimos de fato chegar no pleno emprego. Bom, qual que é a composição do Banco Central? Ou seja, quem são os membros que fazem parte do Banco Central? O Banco Central ele é formado por uma diretoria colegiada, a qual é composta por 9 membros, cada um responsável por uma diretoria específica. Então, essas daqui são as 9 diretorias, porque cada uma delas corresponde a um diretor. A gente pode colocar assim também, né, que a presidência, na verdade, é dirigida pelo presidente, mas a gente pode colocar que é o presidente mais 8 diretores. Só tirar isso daqui para não confundir vocês e marcar isso daqui. A diretoria colegiada, então, a gente pode chamar de presidente mais 8 diretores, porque a diretoria da presidência está aqui e as demais diretorias estão abaixo. Bom, cada um dos diretores é nomeado pelo presidente da República para um mandato fixo de 4 anos, que não é coincidente com o mandato presidencial, que pode ser também reconduzido uma vez por decisão do presidente. Ou seja, o cara vai ser nomeado para ser um diretor do Banco Central. Essa nomeação se dá pelo presidente da República. Ele vai entrar com um mandato de 4 anos e que esse mandato não vai coincidir com o mandato do presidente da República. Ou seja, ele não vai terminar no mesmo ano que o do presidente. Além disso, esses 4 anos de mandato eles vão poder ser renovados para mais um ano, por decisão do presidente. Então, o cara vai poder ser diretor aí do Banco Central por até 8 anos. Essa ideia de não ter um mandato coincidente com o do presidente da República é para dar mais autonomia ao Banco Central. Por isso que teve essa edição da Lei Complementar 179 de 2021. O presidente do Banco Central, aí tem uma regrinha um pouquinho mais específica, ele inicia seu mandato no início do 3º ano do mandato do presidente da República. Então, o presidente entrou hoje, né? Ele vai ter 1 ano de mandato, 2 anos de mandato, no seu 3º ano de mandato, vai iniciar o mandato do presidente do Banco Central. Então, cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Além disso, a cada ano do mandato do presidente da República, ou seja, entrou hoje, completou 1 ano, vai entrar em exercício outros 2 diretores do Banco Central. Completou mais 2 anos, entram mais 2 diretores do Banco Central. E assim por diante. Até que no 3º ano vai entrar o presidente e mais 2 diretores. Bom, os diretores devem preencher os seguintes requisitos. Ou seja, para ser um diretor ele tem que ter reputação ilibada, que significa que ele não pode ter condenações, ele tem que ter ficha limpa. Ainda, notória especialização em assuntos econômico-financeiros, porque ele vai estar atuando justamente com isso, por ser um diretor do Banco Central. Então ele tem que ter essa especialização em assuntos econômicos e financeiros. E além disso ele vai ter que ser aprovado pelo Senado Federal. É uma tal de sabatina, aonde os senadores vão atestar para ver se o cara realmente tem a especialização nos assuntos econômicos e financeiros. Ver se o cara realmente sabe o que ele está fazendo, né, para ser diretor do Banco Central. Lembre-se então, reputação ilibada, tem que ter a notória especialização e ainda tem que ter a aprovação pelo Senado Federal. Bom, além disso, os diretores eles podem ser exonerados
que significa que eles podem ser demitidos de seus cargos a qualquer momento. Daí, quais são as hipóteses em que ele pode ser exonerado? Quando ele tiver alguma enfermidade que vai o impossibilitar de exercer o cargo, a pedido próprio para deixar o cargo, cometer algum crime que o impeça de exercer e houver apresentação comprovada e recorrente de desempenho insuficiente para alcançar os objetivos do Bacen. Qual que é o principal objetivo do Banco Central? Controlar a inflação e assegurar o preço da moeda nacional. Se os diretores eles não estão conseguindo garantir isso de forma recorrente, então eles vão poder ser exonerados do seu cargo, até porque não faz sentido a população assistir os caras. Estão lá justamente para isso, para assegurar esse objetivo, eles não estão fazendo a sua função. E nesse caso aqui pode haver sim a exoneração. Quais são as funções do Banco Central? Bom, uma função importante do Bacen é a de apresentar ao Senado Federal, no primeiro e segundo semestre de cada ano, então 2 vezes no ano, os relatórios de inflação e de estabilidade financeira, dada a importância desses assuntos para o desenvolvimento do país. Se a inflação exceder o teto previsto anualmente, o presidente do Banco Central ele deve apresentar justificativas do porquê isso aconteceu, mediante carta aberta, dirigida ao Conselho Monetário Nacional. Bom, para entender isso daqui, tem que saber que o Conselho Monetário Nacional ele é responsável por definir a meta da inflação. Nós vimos que o objetivo principal do Banco Central é assegurar a inflação, controlar a inflação. Para isso, então, o Conselho Monetário Nacional ele diz assim, o quanto que ele espera que no determinado ano, né, no ano seguinte, vai ser a inflação. Vamos pensar o seguinte, que o Conselho Monetário Nacional colocou que ele quer que a inflação para o ano que vem seja de 4,5%. Bom, esse daqui nós chamamos de centro da meta. Esses 4,5% ainda vale colocar que eles são medidos pelo IPCA, que é o Índice de Inflação utilizado oficialmente pelo governo. Mas além desses 4,5%, o Conselho Monetário Nacional ainda dá um intervalo, que pode ser para mais ou pode ser para menos. Vamos colocar aqui que ele deu 1,5% para mais e 1,5% para menos. Então, a inflação ela pode ir de 4,5% até 6%, ou então até 3%. Esse daqui é o intervalo da meta de inflação. O centro é os 4,5%. O Banco Central vai ter que atuar para garantir que a inflação esteja aqui, dentro de 3% e 6%. Se a inflação exceder o teto, qual que é o teto? O teto é os 6%. Então, se a inflação exceder o teto, no nosso exemplo aqui, se ela der, por exemplo, 7,7% ao ano, 7,0% ao ano, o presidente do Bacen ele vai ter que apresentar justificativas do porquê que isso aconteceu. Por que a inflação excedeu o teto que estava previsto, mediante carta aberta dirigida ao presidente do Conselho Monetário Nacional. Ou seja, ele vai ter que aí explicar por que ele não conseguiu controlar a inflação naquele ano, dado que o controle da inflação é o objetivo principal do Banco Central. Então essa é a ideia aqui de uma das funções do Bacen. Além disso, são funções do Banco Central. E é aqui que eu quero voltar naquele ponto para vocês. Eu falei que as funções do Banco Central, vocês têm que lembrar que elas são de execução. Ou melhor, os verbos dessas funções aqui são verbos de execução. Por exemplo, emitir papel moeda é um verbo de execução. Compete ao Banco Central emitir moeda. O que eu estou tentando colocar aqui para vocês é que não dá para confundir isso daqui com as atribuições do Conselho Monetário Nacional. Porque a prova ela tenta confundir vocês. Ela tenta dizer que emitir papel moeda é uma função do Conselho Monetário Nacional. Mas aí o que vocês vão olhar? Vocês vão olhar o verbo. Emitir é um verbo de execução ou é um verbo de mandar fazer? É um verbo de execução. Se é um verbo de execução, compete ao Banco Central, via de regra. É isso aí que vocês vão olhar. Mas claro, o ideal dos mundos aqui é lembrar que emitir papel moeda é uma atribuição do Banco Central. Bom, determinar os percentuais dos recolhimentos compulsórios. Aqui tem que ter cuidado, né, que esse determinar aqui ele é usado pelo Banco Central. Então, cuidado para não confundir, porque parece mais uma função de mandar, né, mas é uma atribuição do Banco Central. Agora, realizar, conduzir, determinar, aqui de novo tem que cuidar, a exceção, fiscalizar e conceder são verbos de execução, que são de atribuições do Banco Central. Então, vamos de novo. Emitir papel moeda, que significa colocar a moeda na economia para executar a política monetária, é uma função do Banco Central. Determinar os percentuais de recolhimento compulsório, que é aquela grana que as instituições financeiras elas têm que compulsoriamente depositar no Banco Central, também é uma função do Banco Central. Realizar operações de redesconto
e empréstimo a instituições financeiras. É exatamente isso, é emprestar dinheiro para as instituições financeiras, é uma atribuição do Banco Central. Conduzir as políticas monetárias, cambiais e de crédito, porque quem coordena essas políticas é o Conselho Monetário Nacional. Determinar via Comitê de Política Monetária, o Copom, a meta da taxa de juros de referência para operações de um dia, a chamada taxa Selic. Fiscalizar e disciplinar as instituições financeiras e demais entidades autorizadas a operar pelo Bacen. Afinal, ele é um órgão supervisor, um órgão fiscalizador. Conceder autorização de funcionamento às instituições financeiras. Essas aqui são as principais funções do Banco Central. E é essas aqui que vocês têm que guardar para resolver a prova lá da CNPI. Bom, pessoal, nós terminamos assim então nossa aula de Banco Central. Até a próxima.